Para quem não me conhece, meu nome é Arles Gonçalves Júnior, eu vou presidir os trabalhos de hoje. Eu sou conselheiro da Ordem e presidente da Comissão de Fiscalização do Exercício Legal da Advocacia e presidente também da Segurança Pública. Nosso expositor, Dr. Wagner, além de um grande amigo, advogado criminalista, pós-graduado em docência no ensino superior pela FMU, vice-presidente da Comissão de Fiscalização do Exercício Legal da Advocacia, secretário-geral da Comissão de Segurança Pública e palestrante do Departamento de Cultura e Eventos. E passo a palavra ao Dr. Wagner para que faça a sua explanação. O tema é Práticas Ilegais contra a Advocacia, a Sociedade em Risco. Então, eu trouxe aqui um pouquinho dos temas que a gente vai abordar hoje. Inicialmente, atividades privativas da advocacia. Vou explicar quais são as atividades privativas da advocacia, quais são as principais práticas ilegais contra a advocacia. Como eu disse ao senhor, trarei essas experiências a partir do meu mistério aqui na comissão. A atual legislação sobre o exercício ilegal da profissão. É triste, mas infelizmente é só uma contravenção penal. Eu trouxe para a gente debater também o projeto de lei que vai criminalizar, que hoje é uma contravenção. Infelizmente, a gente sabe que não dá em nada. Tá? Direito ainda sobre o papel da Comissão de Fiscalização do Exercício Ilegal da Advocacia. Falarei, como disse, o projeto de lei, o 3962, e farei uma breve conclusão. Já passando ao tema, falando quais são as atividades privativas da advocacia. E é bom que os senhores saibam que elas estão na lei. Né? A 8.906, de 4 de julho de 1994, é uma lei federal que trata do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. Portanto, quando os senhores forem sair por aí e dizerem que onde é que está regulado numa lei. Sendo lei federal, é de conhecimento e dever de todos. Tá? A começar, postulação nos órgãos do Poder Judiciário e juizados especiais. Postulação, meus amigos, nada mais é do que o juspostulando do advogado. Né? Só a gente tem a competência e a atribuição legal de peticionar. Juiz pode peticionar? Não. Né? Juiz, delegado de polícia pode peticionar judicialmente? Não. Né? Eles precisam, para ingresso de ação judicial, vão precisar de um advogado. Tá? E aí, só um parênteses, falando dos juizados especiais, a gente sabe que até a Lei 9.099, até 20 salários mínimos não precisa. Né? Mas de 20 até 40 vai precisar de um advogado e também no recurso vai precisar de um advogado. E aí um parênteses, né? É triste, porque às vezes a parte vai lá sem advogado, é atendido lá, na maioria das vezes bem, mas infelizmente em alguns casos é mal atendida, não sabe nem o que está fazendo lá. Depois termina o processo, ela não sabe se ganhou ou se perdeu. E se ganhou, o que tem que fazer, e se perdeu, o que é que tem que fazer. E depois que se eventualmente ela tem uma demanda desfavorável, ela sai correndo atrás de um advogado. E a gente vê, às vezes, infelizmente, e a prática nos ensina, que às vezes o processo é mal instruído. Porque o que ela faz? Ela vai lá 4 horas da manhã na fila do fórum, leva os documentos, pronto, está lá. Né? E não está instruída por um advogado. Mas, enfim, é só um parênteses da lei dos juizados. Atividade de consultoria, assessoria e direção jurídica. Ainda falando o que é privativo de advogado. Tá? Quer chamar ele para compor a mesa? Dr. Edson compõe a mesa. Seja muito bem-vindo. Isso, Dr. Edson de Jesus é o secretário da comissão. Tá certo? Consultoria, gente, é consultoria jurídica. Tudo que eu estou falando aqui é jurídico. Tá? E aí já me perguntaram, eu sei, né? Professor, posso colocar no meu cartão consultor jurídico? Não. Quer dizer, poder você pode, mas infelizmente nós nos reveremos da pior maneira, né? Aqui na comissão. Por quê? Não pode, atividade privativa da advocacia. Se eles não forem advogados, não podem colocar isso. Prática privativa da advocacia. Estarão cometendo a contravenção penal, lá no artigo 47. Assessoria, assessoria jurídica. Mas eu sou estagiário, posso prestar assessoria jurídica? Não, assessoria jurídica, atividade privativa de advogado. Está na lei, senhores.
Isso não é regulamento ou regimento da OAB. Se os senhores entrar lá na compulsária Lei 8.906, lá no artigo 1º está lá, atividade de consultoria, assessoria e direção jurídica. Então, diretor jurídico precisa ser advogado? Necessariamente precisa ser advogado. Tá? Diretor jurídico precisa ser advogado, portanto, né, submetido às regras, ao Código de Ética nosso da advocacia. Visar atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, né? Aquele chamado visto. Eu sei que, infelizmente, tem colega, acho que colega contador, e aí, às vezes tem, né? Uma prima, já até perdi contato com ela, porque ela falava, contadora, ela falava, Wagner, dá para dar um vistinho? Claro que dá, né? É tanto. E eu quero cópia do contrato para eu analisar. Não, mas você não está entendendo, você não precisa fazer, ela justificando, você não precisa fazer o contrato, só quero um vistinho no final. Não existe vistinho, né? Porque você está assinando, você está não só avaliando, como se ratificasse os termos que estão lá. Precisa ter responsabilidade. Então, colegas, já advirto, tá? Qualquer esse ato constitutivo de pessoa jurídica precisa estar lá, está na lei, tá? Aliás, alguns órgãos que levam a registro tomam até esse cuidado. Se não está lá com uma assinatura e o visto de advogado, alguns órgãos nem levam, nem registram. Falam, olha, o senhor precisa levar para um advogado assinar, tá? E os colegas advogados já advirtem. Tomem cuidado, né? Não vai para querer ajudar, leia no mínimo, né? Tá certo? E aí, já avançando, o que a gente mais observa lá na comissão? E aí, já entrando efetivamente nas práticas ilegais contra a advocacia. Gente, é triste, mas a gente vê estagiário, né? Para tirar a carteira de estagiário é fácil, né? Só precisa preencher os requisitos, lá de estar cursando direito, óbvio, né? Está nos 2 últimos anos, e precisa comprovar o convênio com a instituição ou está no escritório. Eles vão ter a carteira azul, carteira de estagiário. O que a gente vê, infelizmente, o estagiário que, findada a graduação, findado o tempo que estava na faculdade, aí não prorrogou, e ainda assim, ele se posta como estagiário ou como advogado. A gente já pegamos vários processos aqui, os colegas da comissão sabem, que às vezes eles vão na delegacia para atender uma determinada ocorrência, um cliente, chegando lá, não só não conseguem atender o cliente, como também ficam detidos, né? Imagina a situação. E aí não pode nem se valer das prerrogativas mais, porque ele não é nem estagiário. Ele apresenta a carteirinha dele vencida, e aí eu posso chamar de carteirinha, né? Porque já não é mais nem estagiário nem advogado. Você sabe, né? Carteirinha, a OAB é carteira. A carteira do São Paulo também é carteira. Do Corinthians, de Passe, a gente chama de carteirinha. De Palmeiras, tudo carteirinha, né? Então, eles já com o documento vencido, ainda postulam, lá vão na delegacia, e são ousados ainda. A gente vê isso também, às vezes no fórum é triste, a gente vê pouco, a gente vê mais em audiência da Justiça Federal. Eles consultam, vai o colega com aquela carteira ainda, aquela de plástico, lembra aquelas antigas? Que já está suspenso, ele já foi excluído dos quadros. Justiça Federal é comum, na estadual eu pouco vejo. Eles consultam lá, se não for mais advogado, remete ao MP, vem parar para a gente também. E aí o que a gente faz nesses casos? Se a autoridade... antes disso, falar do caso também que eles suprimem. Às vezes eles fazem a petição, os estagiários, ex-estagiários. Você sabe que a carteira estagiário tem um número de inscrição e ao final tem a letra E, que indica ser de estagiário, né? É diferente da nossa que vem o D de definitivo. O que eles fazem, às vezes, e a gente pega muito de petição aqui. Eles assinam a petição, suprimem o E, e o que acontece? Aquele número de inscrição, como o fórum subentende que é um advogado, né, cai no nome de outra pessoa. Então, outra pessoa será intimada daqueles atos judiciais, né? E aí, bate aqui na gente também. A pessoa reclamando, olha, assinaram, mas não fui eu, nunca peticionei, não conheço determinadas pessoas. E, às vezes, infelizmente, essas pessoas que procedem dessa forma são aquelas que lesaram clientes, que pediram um valor e não cumpriram o que prometeram. Quando a gente vê, infelizmente, vem não só com o histórico, né, com a prática de exercício legal, mas já vem, infelizmente, às vezes, de estelionato junto, já falsificou algum documento antes. Tá?
Mais à frente eu explicarei aos senhores quais as providências que a gente toma nesse sentido. O que a gente pega aqui também? Empresas e associações que oferecem atividades privativas da advocacia. O que é comum? Associação dos militares aposentados no ano tal. Oferecemos serviços jurídicos e manda isso para todo mundo. Isso pode? Claro que não pode. A entidade pode sim ter um corpo jurídico. Pode, mas para atender os interesses só dela. Ela não pode oferecer isso. Mandar para todo mundo, olha, venham, façam refinanciamento, façam revisão de contrato. Não. O que a gente faz normalmente nesses casos? A gente notifica ela para que se abstenha de oferecer a prática que é privativa da advocacia, se for empresa. E ainda, a gente pede para ela citar para a gente quais os advogados que prestam serviços jurídicos a ela. Por quê? Oferecer serviços jurídicos dessa forma é imputação de cliente, né? Captação indevida de clientes. Então, o que a gente faz? Se ela aponta quem é o advogado, a gente submete isso ao Tribunal de Ética. Por quê? A nossa competência, a competência da comissão do exercício legal da advocacia, não é sobre advogados e estagiários regularmente inscritos. Se eventualmente virem até nós denúncias e a gente verifica que são estagiários e advogados regularmente inscritos, a gente submete ao Tribunal de Ética e Disciplina quem tem competência para processar e julgar os regularmente inscritos. A gente atua somente nos casos em que a pessoa ou deixou de advogado ou nunca foi. Tá? São nesses casos que a nossa comissão atua. E aí o fato de eu já atuar no Tribunal de Ética é bom por quê? Porque a gente já ganha alguma familiaridade, né? A gente já sabe o que tem que fazer, o que normalmente o tribunal vai fazer, então a gente já instrumentaliza de forma a ajudar os colegas do tribunal. Tá? Que infelizmente a gente está tendo muito essas cartas fraudulentas com nome ou inscrição de advogados regularmente inscritos. Eu não sei se vocês já receberam ou já ouviram falar. Eles remetem uma carta dizendo que a pessoa lá no passado teve um processo judicial e que agora já está levantando o valor. E que, para tanto, tem que depositar uma determinada quantia. A pessoa nunca... E aí conta um pouco, né, ou da esperteza, ou, para não dizer outra coisa, da burrice de quem deposita. A pessoa nunca teve processo. Vê lá, olha, deposite R$2.000 que você vai levantar 70 mil. A pessoa pensa, pronto, né? Caiu do céu. Resolvi meus problemas. E vai e deposita. É óbvio, como não existe ação, é óbvio, como se trata de fraude, ela nunca vai ter o valor. Né? Não vai ter ação, não vai ter nada. E aí fala, não, quero reclamar contra o advogado. Só que quando a gente verifica, quem assinou a carta, o advogado existe. Entretanto, não foi ele quem assinou essa carta. Isso a gente tem, infelizmente, muito aqui. É claro que aí não trata só de contravenção, né? Tem estelionato também, é óbvio. Não é a gente quem captura que tipo de crime ou se é contravenção. A gente materializa e envia para a Delegacia Geral de Polícia e cabe ao delegado, ao promotor, ver qual a tipificação correta ao caso. Mas, infelizmente, tem muito. E conta um pouco da fragilidade, não sei se seria inocência, ou da esperteza daquele que quer ver, vou gastar 2.000, mas vou ganhar 70. Né? Nunca teve ação, né? Pra vocês querem ver. O que a gente faz nesses casos? Quando eles nos remetem, começa a vir essa reclamação, a gente dá ciência inicialmente ao advogado. Né? Como já é prática, infelizmente, rotineira esse tipo de fraude, a gente dá a ciência ao advogado para que ele manifeste. Né? Normalmente ele manifesta dizendo que, olha, trata-se de fraude, não fui eu quem apus a assinatura lá. E aí a gente solicita que então ele providencie as medidas necessárias. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer boletim de ocorrência, e aí, porque ele é quem é a parte interessada, né? Não é, a OAB também o é, mas a nossa parte foi feita no sentido de dar ciência a ele. Então ele providencia o boletim de ocorrência, a gente o auxilia instrumentalizando ele com esse documento fraudulento. Depois que ele fez isso, qual a providência que nós, da comissão, tomamos? E aí, protegendo não só a sociedade, porque a gente avisou, olha, provavelmente o senhor foi vítima de fraude, tá? O advogado falou que não foi ele,
E a gente auxilia também e protege os direitos dos advogados. Por quê? Porque depois que ele providencia o boletim de ocorrência, ou seja, ele fala, houve a prática de um crime, não fui eu quem assinou. Nós inserimos com isso as informações no cadastro dele aqui. Por quê? Porque vai que lá na frente, se nada é comunicado, em especial, principalmente aqui na OAB, a pessoa vai representar esse advogado no Tribunal de Ética e Disciplina. Até ele explicar que não foi ele quem assinou o documento, e de repente, às vezes já decorreu um ano, ele já está respondendo o processo no Tribunal de Ética e Disciplina. Então, qual é a providência que a nossa comissão faz? No primeiro momento, defendendo os interesses da sociedade, o avisando que ele foi vítima de fraude. No segundo momento, comunicando o advogado. O que a gente faz? Insere no cadastro dele a informação de que ele teve o nome e o número de inscrição usado indevidamente. Por quê? Se eventualmente ele for sofrer uma representação do Tribunal de Ética e Disciplina, ele já comunicou à entidade dele de que, olha, fui vítima de fraude. Fui vítima de fraude. Mais ainda, se eventualmente houver mais outros delitos, infelizmente, na maioria das vezes eles assinam com o nome de um e mandam 20, 30, 100 cartas, para terceiros, o advogado já comunicou à entidade de classe. Qual a providência que a OAB pode tomar? Inserir isso no cadastro. Tá? A gente não pode, a gente não acompanha a instrução processual ou criminal, porque a gente não tem, a lei ainda não nos atribuiu competência para isso. Tá? Ao final, vou mostrar o projeto de lei, espero que passe, né, porque a gente vê, infelizmente, os projetos de leis, estudiosos sentam, montam projetos brilhantes, e quando vão às casas legislativas, né, os experts sentam lá e mudam tudo. Né? Mas existe, então, inclusive, a previsão legal de poder de polícia à OAB. A gente vai poder multá-los, vai poder fechar o estabelecimento daquele que pratica o exercício legal da advocacia. Tá? A gente vai compulsar isso mais para frente. E aí eu já falei das cartas fraudulentas. Então tomem cuidado, senhores que vão sair, que estão estagiando, se virem esse tipo de fraude. A gente tem tomado esse tipo de providência, infelizmente não são poucas. O Dr. Daz já me avisou que a comissão já está com a pilha assim, né, de processo para despachar, já avisou os membros também, né, os senhores já sabem. Tá? Então a gente trabalha bastante. E é um trabalho silencioso. É por isso que é importante a gente fazer eventos como esse, é importante a gente lembrar dos colegas, é importante a gente saudar os colegas, homenagear os colegas, porque não é uma comissão que todo mundo fica sabendo. Né? A gente é praticamente um serviço reservado da OAB. Né? Trabalha bastante e ninguém vê. Tá bom? O que diz a nossa atual legislação sobre exercício ilegal da profissão? Bom, eu já destaquei lá o artigo 133 da Constituição Federal. E aí as outras carreiras jurídicas que me desculpem, né? Todas são importantes, todas têm essa importância, né? Mas a única que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça é o advogado, né? Com certeza, né? E eu coloquei lá o artigo 133, o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei, né? Sei que tem colega que vai estudar para ser promotor, para ser juiz, façam. Né? Se puderem ser advogados antes, melhor. Né? Terão a possibilidade de serem profissionais melhores. Não, tá? Infelizmente, hoje, o que a gente tem para reprimir o exercício ilegal da profissão é o artigo 47 da Lei das Contravenções, que é o Decreto-Lei 3688, de 3 de outubro de 1941. Diz exatamente o seguinte, artigo 47, exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que exerce sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício. Olha a pena, gente. Prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa. Né? Brincadeira. Uma profissão tão séria, né, ter essa reprimenda que não dá nada. Né? É mais comum, e aí eu já vi bastante nos plantões, na época que eu tinha convênio com a Defensoria, a gente vê isso aí no caso de corretor. Né?
corretor de imóveis, porque corretor tem fiscalização, eles vão lá, autuam, e não só, além da multa, eles comunicam ao Ministério Público, e aí vai. Da advocacia a gente tem feito bastante, né? Depois que essa comissão começou a atuar, bastante indivíduos que mostram, que se postam como advogados sem o serem, chegando aqui, tendo materialidade, tendo um mínimo de indício de autoria, a gente remete à Delegacia Geral de Polícia para instaurar o inquérito. É claro que assim, a gente não fica, tudo que chegar aqui a gente remete à polícia, não. Às vezes chega só o e-mail, olha, fulano de tal, e a gente começa a ver, é meu parente, quando você vê, é meu parente, você já vê com ressalva, né? Porque de repente ele está querendo, não providência da ordem, mas aborrecer o parente. Até nisso a gente tem que tomar cuidado. O que a gente faz? A gente não nega de plano, qualquer representação que chega, a gente analisa todas elas. Entretanto, se chegou sem qualquer documento, a gente pede para, no mínimo, nos enviar alguma prova que instrumentalize aquela afirmação dela. Ah, eu recebi uma carta que dizia que eu tenho direito ao benefício. Tá bom, manda a carta, né? Ah, que fulano de tal assinou, tá falando que é advogado, mas não é. Vindo só o e-mail, então tá bom, nos mande, então comprove que a pessoa está postulando ser advogado sem o ser. Ainda que ela possa, ela não precisa necessariamente comunicar ao AB, ela pode diretamente, por se tratar de contravenção, ela pode diretamente procurar a autoridade policial. Mas ainda que ela nos procure, a gente solicita a elas, olha, então instrumentaliza o que você está me dizendo para eu analisar. Se for o caso, a gente instrui e remete à Delegacia Geral de Polícia. A gente precisa ter esse cuidado também. Por quê? Porque, de repente, a gente está movendo uma máquina, tá dando mais instrumentos, mais procedimentos para as autoridades policiais, sem que tenha um mínimo de comprovação daquele que está afirmando, que está alegando. Até esse cuidado a nossa comissão tem. E aí eu falava da pena, gente. Olha, a pena, 15 dias a 3 meses ou multa. Né? Os colegas do sexto semestre que estão aqui, isso dá o quê? Nada. Né? Vai lá, na audiência de preliminar, não acontece nada. Né, amor? Paga lá uma meia cesta básica e não acontece nada. E olha o prejuízo que isso causa. A gente sabe que no Código Penal, médico, dentista e farmacêutico não entra aí, tem um tipo penal específico, que infelizmente também é apenado com detenção. No projeto de lei que eu passarei aos senhores, também revê o exercício ilegal da profissão da medicina, do dentista e do farmacêutico. Tá? E aí, falando especificamente dos nossos préstimos, do que a comissão faz. Como falei um pouquinho, a gente orienta e dá ciências dos regulamentos escritos, no caso da OAB, sociedade em geral. O que é isso? Que eu falei aos senhores. Então, quando chega, no exemplo que eu dei, essa falsa carta de que a pessoa teria algum benefício, a gente comunica o colega. Então, de um lado, a gente está preservando o advogado, a gente está dando ciência a ele. Mas quase 100% das vezes, a cartinha não foi oriunda dele. Né? Então, a gente dá a ciência para ele, que às vezes ele nem está sabendo. Às vezes a pessoa vai direto na delegacia para providências criminais e o colega, quando se vê diante de uma intimação. Né? E é pego sem qualquer, como diz a expressão, calça curta. Né? Então a gente dá a ciência ao colega e aí ele responde, vai dizer que não é dele, já nos mostra o boletim de ocorrência, a gente dá a ciência à outra parte e fala, olha, infelizmente o senhor foi vítima de fraude, né? Não foi o colega quem assinou. Tá bom? Então, aí a orientação e ciência aos advogados. Tá? E também à sociedade. Quando comunicada, né, através de expedientes, acerca de eventual exercício ilegal da advocacia ou outro crime, a gente, como eu disse a vocês, a gente instrumentaliza isso e remete aos órgãos para apuração em providências. Às vezes a gente já viu aqui, não poucas vezes, às vezes acontece alguma coisa na audiência, o exemplo que eu dei aos senhores. De repente o colega, ex-colega, está com aquela carteira antiga ainda, sabe, aquela plastificada, que não é aquela que tem as novas agora, ele verifica que ele não é advogado. E às vezes o juiz extrai cópia da ata, menciona isso na ata, apreende a carteira e manda para a gente. Falei, ora, mas o senhor é um juiz de direito, está lá com o Ministério Público, já podia providenciar. O que a gente faz? Pergunta, né, se o juiz, além de nos comunicar, se ele pediu providência ao Ministério Público, que é o fiscal da lei, quem deveria providenciar.
Se ele fala que não, óbvio, né? A gente providencia e faz o que tem que fazer. Se ele fala, olha, o Ministério Público já está providenciando, então a gente não faz mais nada. Né? A gente só arquiva porque a gente não tem competência para atuar de quem não é, primeiro para quem não é estagiário ou quem não é advogado, competência do TED. Mas se o Ministério Público já está providenciando o que achar necessário, não cabe à OAB fazer mais nada. Né? Então, diante dessa comunicação do juiz, de que houve extração de cópias e remessa ao Ministério Público, a gente guarda essa resposta e mantém em arquivo. É por isso que a gente às vezes vê o juiz falando, quer dizer, falando não foi feito nada, manda para a OAB. Né? E a gente vai fazer o quê? Bom, já que a douta autoridade não providenciou, a OAB toma providência. Né? Porque a gente também não pode ficar inerte, porque isso pode tirar um pouco da credibilidade que o advogado precisa para trabalhar. Credibilidade que é inerente à nossa função, né? Nosso mistério. Preservação dos direitos e dados dos regularmente inscritos, quando tem seus dados usados indevidamente. Foi o que eu falei para vocês. Né? Então, quem atua usando o nome ou o número de inscrição de algum colega nosso, de algum advogado, a gente toma essa providência de comunicar o colega, de formar o expediente. Se ele não tomou providências junto à delegacia, ou se tomou, a gente insere no cadastro dele a informação de que estão sendo usados indevidamente o nome ou o número de inscrição dele, ou os dois. Tá? Aqueles casos que eu disse ao senhor, se eventualmente ele responder se bater lá no Tribunal de Ética e Disciplina alguma representação, ou ele tiver problemas, ele fala, olha, já comuniquei minha entidade, tá? Principalmente Tribunal de Ética e Disciplina. Tá? Notificação e eventuais medidas extrajudiciais quando empresas ou associações oferecem serviços privativos de advocacia. Foi o que eu falei, lembra, essas associações, elas mandam para todo mundo, a Associação dos Mutuários, dos Pensionistas, olha, oferecemos serviços jurídicos, plantão especial, domingo, compareçam. Empresa fazendo isso. E, colegas, tem aos montes. Qual que é a providência que a gente faz? A empresa, a gente notifica, dizendo que ela está usando, está praticando, está oferecendo um serviço privativo da advocacia, que é vedado pelo nosso estatuto, que é uma lei federal, notifica ela, porque ela se abstenha de fazer o ato. Ainda pede, se de repente lá tem um site, por exemplo, às vezes acontece de eles oferecerem isso num site. O que nós fazemos? Pedimos para a secretaria fazer a impressão do site, se já tiver lá o nome do advogado, a gente imprime isso e envia para o TED. Aí é o Tribunal de Ética e Disciplina que vai processar, porque é um advogado ou um estagiário regularmente inscrito. Então, providências contra o advogado, possibilidade de defesa, quem fará isso, o processamento disso é o Tribunal de Ética e Disciplina. Quando tem advogado, a gente remete ao TED. Quando não tem, e a gente vê lá que praticou um ato privativo da advocacia sem ser advogado, a gente toma providência, instrumentaliza, aí depois manda a Delegacia Geral de Polícia. Tá bom? E aí já acabei até falando do outro, né, da última hipótese. Quando do recebimento de denúncias a advogados ou estagiários inscritos, remessa ao TED. Foi o que eu acabei de falar aos senhores. E às vezes o que acontece? A gente às vezes recebe muito, porque às vezes a pessoa não sabe para quem bem reclamar. Né? Para ela está reclamando para a OAB. Só que a gente tem, a nossa entidade era setorizada. Cada setor tem a sua competência. Tribunal de Ética e Disciplina, né, quem compete processar e julgar os advogados, estagiários. Tem a Comissão de Segurança Pública, que tem as atribuições dela. Tem a nossa comissão de hoje, né, de fiscalização do exercício legal da advocacia. Tem a comissão do acadêmico, né, que recepciona e faz eventos acadêmicos. Cada comissão tem uma competência atribuída, né, pela ordem. Mas para a pessoa, para a sociedade, para aquele que vem reclamar, para ela mandou para a OAB. Mas quando a gente recepciona e está lá, a gente verificou, olha, fulano de tal eu paguei e não fez o serviço, e a gente verifica que é estagiário, regularmente inscrito, ou ainda advogado nas mesmas condições, a gente
remete ao Tribunal de Ética. A gente não analisa porque nossa comissão não tem competência para isso. Ainda que, eventualmente, tenha a narrativa de um crime. Tá? Se tratar de advogado ou de estagiário, a gente não analisa. Tá? Eventualmente, a gente analisar, ele pode suscitar aí nulidade, porque a gente não tem competência para isso. Tá bom? E aí, um projeto de lei que eu me compulsei, acho sim que isso resolveria grande quantidade de processos que a gente tem, ao menos incutaria um maior temor naqueles que praticam o exercício legal da advocacia e das demais profissões. Né? Esse projeto de lei é do deputado Ronaldo Benedetti, ele é do PMDB, Santa Catarina. Ele altera, inclui dispositivos no nosso regulamento, né, na nossa lei, nosso estatuto, que é o 8.906, e ele inclui ainda um dispositivo no Código Penal. Tá? E ele começa lá do artigo 1º. Tá? Só para falar um pouquinho antes do andamento, ele já está na Câmara, já passou pelo revisor, o revisor aprovou sem qualquer emenda, felizmente. Né? Vamos ver até quando dura isso. Espero que até a aprovação. Né? E ele foi aprovado já na CCJ. Então, a próxima tramitação dele é ir para outra Câmara, Casa Legislativa. Ele fez uma inclusão lá no nosso artigo 1º, e deixa bem claro, lá no artigo 1º. O 1º e o 2º ele mantém, só que ele inclui um 3º lá. O assessoramento jurídico em contratos e acordos extrajudiciais. Olha que beleza. Né? Aqueles contratos de locação. Né? Eu acho que a gente pode incluir, sim, aí. Acordos extrajudiciais também. E aí o 4, que eu julgo mais importante, né? Que quem milita, quem faz advocacia aí na administrativa, disciplinar, da polícia militar e civil, mais a militar, né, que a civil ainda exige advogado. Né? Até o doutor Alice é dativo lá na corregedoria, não é isso, né, doutor Alice? A defesa e o assessoramento jurídico em sindicâncias e processos administrativos disciplinares. Tem militar aqui? Não, né? A gente sabe que lá na processo disciplinar contra militar, se não tem advogado, eles nomeiam um oficial militar para fazer a defesa do advogado, daquele militar que está sendo processado. Né? Dizem que, não, mas ele tem noção de direito. Né? Coitado daquele militar que não pode pagar um defensor né, para fazer a sua defesa. Não estou nem dizendo que o oficial que fará a defesa dele será corporativista, mas eu penso que seria necessário um advogado. Né? E esse dispositivo deixa bem claro, no meu entendimento, a defesa e o assessoramento jurídico em sindicâncias e processos administrativos disciplinares. Não só militar também, né? Nós temos outras instâncias da administração pública que necessariamente terá que ter um advogado para atuar. Imagina, então, só o campo que vai abrir para o advogado, por estar expresso a necessidade do advogado atuar. Né? Com isso, e aí, gente, não estou falando só de reserva de mercado, não. Tudo que o advogado atua, a gente sabe que pode dar mais possibilidade de defesa, né, àquele que está sendo investigado, aquele que tem alguma apuração em seu desfavor. Né? A gente nunca tem aconselho o próprio investigado a fazer a autodefesa, precisa de uma defesa técnica, precisa ter um advogado com conhecimento para fazer a defesa desse profissional. Tá? Então, me parece que vem em boa hora essa nova determinação. Legal. Outra, o assessoramento e a representação jurídica em procedimentos administrativos perante órgãos públicos e privados. Assessoramento e representação jurídica em procedimentos administrativos perante órgãos públicos e privados. A gente pode pensar em sindicância também, né? Mais um ramo, mais uma possibilidade do advogado atuar ou haver a necessidade da atuação de um advogado. Então, o que nós faremos? A OAB está acompanhando isso, tá? Já saiu no Jornal do Advogado. Depois a gente vai pegar... Eu não tenho aqui agora o e-mail dos parlamentares, né? Mas todo mundo aqui que não é advogado, será advogado, a gente vai ter que cobrar isso aí. Esse processo inicialmente ele foi arquivado. Eu comecei a estudar ele e comecei a estudar o regimento.
da Casa Legislativa. Todo fim de mandato é tudo arquivado. E aí, se ele é reeleito, ele pede para arquivar para dar prosseguimento. Isso eu achei de uma estupidez incrível, né? Mas, enfim. Se pode atrapalhar, para que ajudar, né? E aí, avançando, vamos lá. O artigo 2º, que traz um pouquinho do conceito do que é quem exerce ilegalmente a profissão de advogado. Né? Porque antes, o exercício ilegal é da profissão. E aí nosso estatuto trará exercício ilegal de advogado. Tá? Pessoa física, e olha que interessante, o jurídica. Pessoa jurídica vai entrar também. Poderá também praticar o exercício ilegal da profissão. Pessoa física, porque hoje, para vocês entenderem, quando a empresa ou associação oferece serviço jurídico, em tese não está cometendo crime. Né? Porque o artigo 47 lá não fala de pessoa jurídica, né? Fala de pessoa física. A gente pode só notificar. Se ainda assim, apesar da notificação, ela não se abstém, ou seja, ela permanece oferecendo, o que nós da comissão tínhamos feito e estamos fazendo? A gente remete ao nosso departamento jurídico para que tome providências, para que entre com ação, enfim. Tá? É isso que a gente tem solicitado. Agora não. Tem um FE que vai ser aprovado, né? Espero que seja. Física ou jurídica, tá bem claro. Que realizar atos ou prestar serviços, o serviço público ou privado, reservados aos profissionais que trata essa lei, e que não possua registro na Ordem dos Advogados do Brasil. Né? Então, mais um ganho, não tenho dúvida. Está dizendo ainda, quem pratica exercício ilegal da profissão. Na verdade, está dando uma combinação. Olha, o profissional que suspenso de seu exercício. O que é suspenso? Né? Respondeu procedimento ético-disciplinar e foi penalizado, né, com uma suspensão. Se ele advogar ou praticar atos privativos da advocacia, também está incorrendo em crime. E aí não será contravenção, será crime. Tá? Porque a gente não vai tratar mais como contravenção, porque vai sair da lei das contravenções penais. Tá? Como é que eu sei, para os meus alunos, como é que eu sei que a contravenção penal é crime? Se tiver na lei de contravenções, é contravenção. Se não tiver, é crime. Né? Valeu a dica já, né? Valeu por ter vindo, viu? Quem não veio, ó, perdeu. O que a gente vai poder fazer? Ó? O profissional que, suspenso de seu exercício, continue em atividade, exercício ilegal da profissão de advogado, sujeitará o responsável a multa no valor de R$5.000 a R$100.000, sem prejuízo das demais sanções previstas no Código Penal. Olha essa que eu até adiantei para vocês. O escritório ou estabelecimento onde esteja sendo exercida irregularmente a profissão de advogado será interditado até a efetiva adequação dos responsáveis às exigências previstas em lei. E aí, eu até grifei, o grifo é meu, né? A fiscalização será exercida pela Ordem dos Advogados do Brasil, que possui poder de polícia para aplicar os responsáveis às penalidades previstas nessa lei. Imagina a gente, hein, chefe? Coletão, comissão de fiscalização, viatura! Vou comprar uma caneta nova. Poder de polícia, gente, olha aí. Porque hoje a gente não multa quem não é advogado, quem aplica, a multa é aplicação de sanção, é o Tribunal de Ética. E só para quem é advogado ou estagiário. A gente não tem competência nenhuma para quem não é advogado ou estagiário. Agora não, a gente vai ter poder de polícia, vai poder fechar o estabelecimento, a gente vai poder multar de R$5.000 a R$100.000. E isso não é só bom para a advocacia, não. Isso é bom para a sociedade também. Né? Porque a gente vai proteger, nós, enquanto advogados ou enquanto instituição, poderemos preservar mais os direitos, podemos proteger mais a sociedade. Né? Será que a OAB ia ter viatura? Devia, né? Tem gente que já... Deixa pra lá. Bom, artigo 3º. Fica incluído no título 4 do Decreto-Lei exercício ilegal de profissão ou atividade econômica. Aí vai acrescentar lá no Código Penal. 207A. Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce
sem preencher as condições aqui por lei ou regulamento está subordinado esse exercício, reclusão, gente, não é mais prisão simples ou detenção, de 1 a 5 anos e multa. Né? Então, os acordamos aí, né, pode vir a baila, né? Pode vir a não ter mais. Que é diferente de detenção. Né? Que a pessoa, às vezes, não vai dar nada, não vai dar nada, chego lá, pago exatamente, prisão em flagrante, está flagrante já. Não vou pagar uma cesta básica que não dá nada, e reincide não dá nada. Né? Hoje não. A ideia do projeto, e a meu ver bem-vindo, é não só tornar crime, mas como imprimir uma reprimenda maior. Né? Não só da possibilidade de multa, não só com a possibilidade de fechar o estabelecimento, mas também de apenar com reclusão de 1 a 5 anos. Bom, já caminhando para o fim. Como eu disse, seria breve, e vou pedir para os colegas ficarem até o final. Aí concluindo, gente, a gente precisa nos mover não só enquanto advogados ou como estagiários, mas enquanto sociedade também. A aprovação desse projeto não são privilégios aos advogados, como querem fazer crer aqueles que acham que a prerrogativa dos advogados são privilégios dos advogados. Não, são direitos que são colocados para a gente trabalhar para os nossos clientes, para a gente exercer a nossa atividade. É para isso que a gente precisa desses instrumentos, né? Não só das prerrogativas, como nós já temos na Lei 8.906, mas, aí já concluindo, esse projeto dá não só poder de polícia, mas dá mais que isso, dá segurança à sociedade, né? Dá mais credibilidade ao advogado. A gente sabe que, infelizmente, em razão daqueles maus exemplos que eu dei aos senhores, de prática do exercício legal da profissão, né, da advocacia, o advogado às vezes fica sem crédito. Às vezes a pessoa fala, olha, eu dei 5 mil para uma pessoa que falou que ia tirar o meu cliente. A senhora tem um recibo? Não. A senhora tem o nome completo dele? Não, não tenho. Diz que era advogado. Porque a pessoa, às vezes, se vê um familiar preso, detido, se ela pedir você pedir qualquer valor, se ela tiver, ela vai te dar. Ela vai te dar. Infelizmente, maus profissionais, ou ainda, nem sei se eu posso chamar como profissional, mas pessoas que se postam como advogados, usam isso exatamente para quê? Para praticar estelionato, para ter vantagem indevida. Então, a gente precisa ter uma reprimenda forte por trás da gente. Né? A gente precisa punir exemplarmente quem comete esse tipo de delito, para que ele repense em praticar novamente esse tipo de prática. Né? Porque prejudica não só a sociedade, mas prejudica também a advocacia em geral. Tá? Eu vou já caminhando para o final. Antes, eu trouxe uma reflexão aqui do Carnelucci, que diz que os advogados são sirineus da sociedade, carregam uma cruz por um outro, e essa é a nobreza deles. São os que aram o campo da justiça, mas não colhem seus frutos. E é isso que o advogado é. A pessoa, quando chega a nós, ela confia, às vezes, a segurança, a liberdade. Às vezes ela está com um parente no hospital e precisa de um advogado para propor uma medida urgente. Ou seja, às vezes o advogado está com a vida nas mãos deles. Então a gente precisa de instrumentos, a gente precisa de credibilidade para manter não só a advocacia, mas como para punir, eventualmente, aquele que viola e que atenta, não contra a advocacia só, mas contra a sociedade. Antes de fechar o evento, eu quero mais uma vez agradecer a presença dos colegas. Eu vi que chegou mais alguns colegas da comissão. O doutor Ades vai falar algumas palavras, mas eu não... Para quem não estava no início, eu agradeço de verdade os préstimos de todos aqui na comissão. Sem a ajuda de vocês, nada do que a comissão fez e faz seria possível. Eu não sei se os colegas que aqui estão sabem que qualquer atividade aqui da advocacia não é remunerada, né? Desde qualquer membro até o presidente. A gente não é funcionário. Tá? A gente é nomeado pelo presidente da OAB e faz esses préstimos à ordem de forma gratuita. Então a gente deixa do nosso escritório, a gente deixa nossos afazeres, nosso final de semana. Mas é tão valoroso isso, gente, que vocês não fazem ideia. Qualquer um dos colegas que você perguntar aqui não está numa comissão só,
Mas você fala, e a gente escuta às vezes, é cabide de emprego. Eu falo, como é que pode ser cabide de emprego se eu não ganho nada? Né? Eu acho até que eu tenho que declarar o OAB como dependente, porque a gente só gasta, né? A gente não ganha nada. Mas ganha sim. A gente ganha por manter uma advocacia forte, a gente ganha por fazer o bem, por ajudar a sociedade, por ajudar os colegas. Aí a gente passa horas na comissão de fiscalização, leva trabalho para casa para que nossos colegas possam trabalhar tranquilamente em casa e ficar no leito de sua família. Então, eu finalizo aqui agradecendo mais uma vez os colegas que aqui vieram, nossos alunos da Uniesp que vieram, que acompanharam a professora Karina, os colegas que compuseram a mesa. Digo de verdade que a Daniela ficou triste de não poder vir, mas disse que gostaria de verdade de estar aqui para poder abraçá-las. A gente sabe quando a professora Daniela tá junto da gente, né? E ela pediu também para que eu mostrasse e desse o caminho da OAB a vocês, mas não precisa, né? Vocês já conhecem, vários colegas aqui sabem que a OAB não tem portas, ela já está escancarada a qualquer um de vocês. Eu agradeço mais uma vez a presença e obrigado por fazer parte, não da minha vida, mas da advocacia, que eu tenho certeza. Obrigado, gente.